Olá, bom dia, tudo bem com você? Estamos mais uma vez no devocional aprendendo com você. Meu nome é Rita e estou feliz em estar aqui mais uma vez compartilhando neste dia um pouquinho da palavra do Senhor e aprendendo com você. Eu gostaria de compartilhar hoje alguns versículos que está no Salmo 106. E nós vamos ler do 39 em diante, que diz assim: suas obras más mancharam sua vida aos olhos de Deus, corromperam-se com seus feitos. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e ele sentiu aversão pelo seu povo especialmente escolhido. Assim ele deixou que os israelitas fossem derrotados e dominados pelas nações pagãs. Israel foi maltratado e explorado pelos seus inimigos que conquistaram sua terra. Por várias vezes o Senhor libertou os israelitas, mas eles insistiam em desobedecer aos seus planos e por causa dessa desobediência se afundaram ainda mais no pecado. No entanto, Deus viu seu grande sofrimento, olhou para eles com amor e atendeu a seus gritos de socorro. Lembrou-se por amor a eles da sua aliança eterna e por causa do seu amor eterno, ele mudou de ideia. Fez com que os povos que derrotaram Israel tivessem pena dos israelitas. Ó Senhor nosso Deus, salva-nos agora. Reúna o seu povo espalhado entre as nações. Então daremos graças a seu santo nome e nos gloriaremos no seu louvor. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Todo o povo de Israel diga amém, aleluia. Estes versículos falam de quantas vezes o povo de Israel, que era o povo escolhido de Deus, ele transgrediu, ele se deixou corromper, ele se deixou influenciar pelas nações que eles conquistavam, ele se deixou influenciar pelos costumes de outras nações, pelos costumes de outros povos. E isso trouxe consequências gravíssimas para suas vidas. Isso trouxe angústia para o povo de Deus. Mas a palavra do Senhor, ela conta-nos que, apesar dessa transgressão, o Senhor amava o seu povo. E muito embora ele deixasse, às vezes, as situações acontecerem, as consequências dos erros e pecados que eles se afundavam cada vez mais por estar distante do Senhor, por se deixarem influenciar por outros costumes, por povos pagãos, por pessoas que não tinham a mesma experiência com Deus e o conhecimento do nosso Deus. Eles, quando sofriam, eles clamavam ao Senhor. E o Senhor ouvia o clamor do seu povo e o atendia. Nós muitas das vezes, assim como esses povos, transgredimos. Nós muitas das vezes somos influenciados por pessoas, por posições, por lugares e ambientes que nós vivemos, que nós estamos passando. Lugares onde nós deveríamos conquistar. Pessoas que nós deveríamos conquistar para o reino. Lugares em que nós deveríamos influenciar com o nosso costume cristão, a nossa prática cristã, a nossa forma de vida transformada em Cristo, e nós nos esquecemos disso e nós nos deixamos envolver por aquele ambiente em que estamos frequentando. E no lugar de nós glorificarmos ao Senhor,
nós acabamos nos afastando cada vez mais do Senhor e nós nos afundamos assim como aquele povo se afundava cada vez que eles se envolviam com essas práticas e com os costumes que não eram do povo de Deus, eles cada vez se afundavam mais em pecado. O mesmo acontece conosco. Quanto mais nós nos afastarmos da maneira como o Senhor nos ensina para viver, nós acabamos levando como consequência nos afundarmos mais, nós acabarmos nos envolvendo em coisas que não agradam ao Senhor, e quando vemos, estamos pecando, estamos transgredindo contra o Senhor e trazendo para Ele tristeza, porque o Senhor se entristece quando vê que os seus filhos estão tão envolvidos com coisas mundanas, coisas estão sendo tão influenciados por costumes pagãos que se afastam cada vez mais do Senhor. E quando vê, eles estão vivendo mais, nós estamos vivendo mais pela nossa carne, pelos prazeres que a carne pode nos proporcionar, do que estarmos vivendo as dádivas e as bênçãos eternas que só o Senhor pode nos dar. O mundo e as influências que Ele pode nos trazer, pode até ser boa, não é ruim. Existia tem um hino muito antigo que dizia que o pecado não dói, não dói. Não, o pecado não dói. O pecado é até prazeroso. É a nossa carne, muitas das vezes, gritando para que a gente pratique algo que vai contra totalmente ao Senhor, contra a vontade de Deus. E ela traz prazer. O pecado traz prazer. Mas a consequência, ele leva à morte. Hoje nós podemos tomar uma decisão. Assim como aquele povo, quando via as consequências do pecado em sua vida, ele tomava a decisão de buscar e clamar ao Senhor. Talvez você tenha tomado decisões em sua vida por atender os clamores da carne e foi influenciada muitas das vezes por pessoas com quem você se envolveu, pelo ambiente em que você se envolveu, e você se vê muitas das vezes praticando, falando, fazendo coisas que não agradam ao nosso Deus. Mas hoje, se você clamar ao Senhor, se você falar com o Senhor, Ele vai te atender, Ele vai te ajudar a sair desta situação. Clame e confia nele. Busque na palavra novamente. Volte a orar. Volte a buscar ao Senhor. Volte a ler a palavra. Mas saia deste lugar. Eu sei que vai ser difícil. Mas pense que o Senhor tem algo muito melhor. Talvez você esteja vivendo uma ilusão, mas só que no seu interior existe a tristeza e uma angústia que você não sabe explicar de onde ela vem. Essa angústia é porque você está, apesar de estar satisfazendo os desejos da sua carne, está agradando outras pessoas, está fazendo algo que talvez seja até prazeroso, mas existe, quando você está sozinha, uma angústia em seu interior, uma tristeza em seu interior. E essa tristeza é pela ausência da presença do Espírito Santo, porque você está tão envolvida que você não está conseguindo sentir a presença dele em sua vida. E nós não podemos viver sem a presença do Senhor em nossa vida. Hoje, tome uma decisão. Fale com o Senhor aí onde você estiver. Pare o que você estiver fazendo. Ou então, em pensamento, fale com Ele, clame, peça perdão. E volte, dê um passo, retroceda, volte-se para o Senhor, porque Ele vai abençoar a tua vida. Assim como aqueles povos, as consequências
de tudo dar errado, era perseguido, as pessoas passavam, os outros povos os perseguiam, eles eram humilhados, eles passavam por tantas tristezas e angústias por ter desobedecido ao Senhor. Não é que o Senhor os castigava em si, mas o, a própria atitude deles, que os afastava da proteção do Senhor, o levava a essas consequências. Não sofra mais a consequência do pecado em qual você se envolveu. Volte-se hoje para o Senhor, peça perdão e deixe que Ele conduza a tua vida. Ore, busque a palavra, procure se envolver mais com as coisas de Deus. Procure voltar-se às práticas que alegram ao Senhor e você verá que Ele vai em seu favor, vai atender o seu clamor, vai em teu socorro e você verá que as coisas vão mudar a tal ponto que assim como aconteceu com aquele povo, o Senhor fez com que os povos que naquela época derrotavam Israel tivessem pena dos israelitas. Eles passaram a ter pena, eles passaram a não praticar mais aquilo. E no lugar de estarem procurando a derrota, eles voltavam atrás. Hoje, deixe o Senhor te conduzir em vitória. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê um dia maravilhoso em sua presença. Vamos orar? Pai, nós queremos neste momento pedir perdão. Perdão por nós termos nos afastado de Ti. Por muitas das vezes deixarmos ser influenciadas pelas outras pessoas que não têm nada a ver contigo, que não buscam a Ti, que não temem a Ti. Senhor, muito perdão, pedimos perdão por nos deixar ser influenciadas pelo ambiente e tudo, e nós, no lugar de sermos influenciadoras para que pessoas glorifiquem o Teu nome, nós fizemos com que muitos se escandalizassem através de nossas atitudes. Queremos hoje te pedir perdão no nome de Jesus e pedir que o Senhor hoje nos ajude a tomar uma posição diferente, um posicionamento diferente e que nos conduza às bênçãos eternas que só vêm de Ti. Muito obrigada, no nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe.